Cena 1, take 1. Em 2007, 2017. Em 2017, há 25 anos o São Paulo ganhava a primeira Libertadores e o primeiro Mundial. E há 40, o brasileiro de 77, embora já no começo de 78. Mas esse rapaz que está aqui do meu lado, o Alexandre Gribas, comemora esses títulos há muito mais tempo, Marcelo. Olha só, ele é o autor de São Paulo, campeão brasileiro de 77, São Paulo, campeão da Libertadores 92 e de uma série de outros textos sobre o tricolor da internet. Na Libertadores de 92 você já veio a caráter, né? Já vem a caráter e o livro é o meu, né? Que depois da conquista da Libertadores vai ganhar do Barcelona. Esgotou a tiragem, é uma loucura. Fala pra gente desse trabalho, Alexandre. Comecei a fazer, na verdade foi inspiração sua, porque você publicou aquela edição da Placar de 30 anos do título paulista do Corinthians em 2007, e aí eu pensei, eu quero fazer um negócio parecido do Brasileiro do São Paulo, que vai completar também 30 anos. E aí eu fui até a Placar, falei, vamos fazer, eu levanto o material e tudo mais. Aí eles falaram, olha, revista? Não vamos fazer, mas a gente pode fazer alguma coisa diferente, um negócio na web e tudo mais. Então eu comecei a levantar, montar a história, montei um texto e a Placar publicou no site deles em 5 de março de 2008, quando completou 30 anos. Qualquer um podia baixar, era um PDF, eles fizeram uma diagramação lá, como se fosse uma revista. E algum tempo depois eu descobri que eu poderia fazer livros individualmente. Então um site nos Estados Unidos em que eu imprimia livros e podia mandar uma certa tiragem. Eu peguei esse texto, aumentei ele porque não era o suficiente para transformar num livro só ali, fiz mais pesquisa e consegui chegar nas 134 páginas que ele tem hoje. Fiz a primeira tiragem com 15 exemplares, teve algum sucesso e nessa época alguém me procurou e falou, olha, tem gráfica aqui que você consegue também fazer isso. Então eu pude pedir uma tiragem maior do que 15 exemplares, porque imagina, os caras mandavam dos Estados Unidos para cá, maior do que 15, ia ser muito mais complicado de receber. Então passei a receber em casa, de uma gráfica aqui, pagando em reais e tudo mais, e fui fazendo seguidas tiragens. Depois eu resolvi fazer a mesma coisa com o livro de 92 que eu já estava escrevendo, e transformei ele também no livro fazendo o mesmo esquema. Alexandre, qual que era a sua idade em 77? Isso é o mais legal. Eu estava para completar 2 anos. 2 anos. Faltava um mês para eu completar. Ele inclusive conta aí quando apresenta o autor, se você olhar aí, Marcelo, aqui. O Alexandre fala que era um bebê, né? Eu sei 23 meses de idade. Eu sei que eu assisti ao jogo, ou pelo menos o começo do jogo. Eu não sei se eu terminei de assistir ou se eu fui dormir antes, porque o jogo acabou, já eram quase 9 horas da noite, e para um bebê de quase 2 anos, 9 horas é um pouco tarde. E isso de alguma forma te marcou muito? Porque geralmente quando a gente entra numa história dessa para contar, para relembrar, é porque tem alguma coisa na nossa vida que fez aquilo se tornar marcante. Olha, pior que não. Na verdade, assim, eu comecei a acompanhar futebol mesmo quando eu já tinha 10 para 11 anos. Antes, não é que eu não gostava de futebol, eu odiava futebol antes. Eu também. E aí eu comecei a gostar, aí veio o título paulista de 87 do São Paulo, então isso começou a me botar mais pra dentro. Foi a época que eu comecei a comprar a Placar que tinha um humorista na época chamado MD. Conhece ele? Conheço. Picareta esse MD, cuidado. Iniciais de Marcelo. E eu comecei a me empolgar mais por futebol, e aí você começa a ler também histórias sobre títulos antigos. E sempre que eu via alguma história sobre o título de 77, era falado da final. Quando muito, falava alguma coisa sobre o jogo que o Serginho chutou o bandeirinha, sobre o jogo com o Inter em Porto Alegre, que foi meio que uma virada para o São Paulo no campeonato, e às vezes, sei lá, a semifinal com o Operário. Era só isso. Aí você tinha uma lista de jogos, mas lista de jogos não é a mesma coisa. Então eu falei, eu quero contar essa história, eu quero ser o cara que vai contar essa história. Então eu fiz assim, a pesquisa com todos os jornais da época que eu consegui disponíveis. Desde então eu já consegui até mais alguns, eu já posso ampliar um pouco mais o livro.
E eu fiz a mesma coisa com o de 92. Em 92 você tem mais ainda material fácil. Então, por exemplo, a Gazeta Esportiva, até hoje eu não conseguia de 77, mas de 92 eu consegui. Então, um conteúdo mais detalhado, maior, e eu pude escrever um livro também maior. É importante dizer que no final do livro aqui você tem as fichas de todos os jogos do São Paulo, estão aqui. E tem uma visão também do que foi o campeonato, né? Até porque com a fórmula de disputa que ele tinha, precisava. Um campeonato confuso que começa em outubro de 77 para acabar lá em abril, né? Março. Da final, março. 5 de março. 5 de março de 78, mas que ainda hoje ocupa, Alexandre, um lugar muito especial na memória do São Paulino. Principalmente do São Paulino de meia idade. A gente teve a oportunidade de gravar um cartão verde especial sobre esse título com o Valdir Pérez e o Zé Sérgio, agora para os programas de início de ano, em que o programa ao vivo da Cultura está em férias, e vieram muitos pedidos. Eu mostrei o livro do Alexandre, comentei, dei meu e-mail no ar para que as pessoas entrassem em contato, e muitos São Paulinos se mostraram interessados pelo livro. Inclusive um dos fortes do Alexandre é a atuação nas redes sociais, né, Alexandre? Você tem um trabalho com os jogos do São Paulo, no Twitter, no Facebook. Fala um pouquinho desses canais aí, até porque o nosso público é muito ligado a esses canais. É mais no Twitter mesmo, no @JogosSPFC, que eu gosto de levantar imagens históricas, fotos de jornais antigos. Eu tenho um acervo digitalizado de jornais muito grande, que eu pesquiso bastante e vou fotografando e guardando. Eu tenho hoje mais ou menos uns 45 GB de informação só de recortes de jornal. Então eu gosto de publicar fotos que saíram uma vez na imprensa há 20, 30, 40, 50 anos e depois nunca mais saíram em lugar nenhum. E eu acho um resgate de memória bem interessante. Tanto é que, apesar de eu gostar de contar a história de títulos, como as dos livros, eu também gosto de contar histórias que nem sempre tem um final feliz para o São Paulino. Tem um livro que eu estou escrevendo agora que é sobre a participação do São Paulo no Campeonato Paulista de 86. Um campeonato em que o São Paulo nem sequer chegou às semifinais. Mas é um campeonato que tem história para contar. O porquê o São Paulo não chegou às semifinais, por que o que seria um tricampeonato entre 85 e 87 foi interrompido. E é um livro assim, eu não tenho a menor pretensão de que ele venda tanto quanto os outros dois venderam, mas eu sei que tem gente que vai gostar de ler sobre uma história interessante, uma história de futebol. E de repente até os rivais, que eles sabem que se eles secarem o livro, eles vão conseguir resultado no fim. Esse tricampeonato que você fala do São Paulo é uma coisa encantada na história do Campeonato Paulista, né? Quando o São Paulo está muito perto de ser tricampeão, o Palmeiras sempre interrompe. Acontece alguma coisa, geralmente com o Palmeiras interrompendo. Só uma vez foi o Corinthians em 82, mas as outras vezes foram todas o Palmeiras, que foi em 50, em 72 e 93. E nessa de 86 o campeão acaba sendo a Inter de Limeira. Exatamente. Na verdade aí seria um tri porque o São Paulo ganha 85 e 7, né? Isso. É um tri interrompido. Interrompido exatamente no meio. Na metade. E aí já é um período que você tem memórias de torcedor. O 87 sim, 86 ainda não, porque o que me trouxe pro futebol foi a Copa do Mundo de 86. Achei que tinha sido o MD na placar. Não, porque a Copa do Mundo me levou pra placar. Agora fiquei meio chateado. Não, conta. Foi nessa época que eu comecei, então peguei ainda o Brasileiro de 86, que terminou em 87, mas ainda não tão... Curiosamente, assim, esse Brasileiro de 86 não me sugou tanto quanto o Paulista de 87. Tanto é que eu lembro que eu não assisti a final, aquela do gol do Careca no fim. Eu tava dormindo, eu lembro que eu acordei no dia seguinte, que tinha aula, e a minha mãe foi lá e falou assim, olha, o São Paulo foi campeão brasileiro, e aí eu fiquei feliz, mas não foi como a mesma coisa de você assistir a um jogo, não foi como em 92 assistindo, e eu tive que assistir 92 pela TV, mas que eu suava frio assistindo ao jogo, pô, será que dá? Hoje você olha o jogo, você já sabe o resultado, você quase fica tranquilo, mas naquela época, assim, a sensação, acho que eu nunca assisti a uma final tão nervoso quanto eu estava naquele dia. Camisas você coleciona também? Porque essa é uma legítima IBF da campanha de 92. Essa eu tenho desde a época, eu me surpreendo que ela esteja tão bem conservada. O número 10 de Raí? Só tinha 10 para vender. Só tinha 10 porque vinha impresso na camisa, então você só tinha o 10. E eu tenho camisas, assim, ao longo desses 25 anos eu tenho umas 30 camisas
Não é assim, é algo que ocupa espaço no armário com muito prazer. Minha mulher sempre reclama, fala assim, você não quer dar algumas dessas camisas nunca. Primeiro você dá metade dos seus sapatos. A gente usa esse argumento e tem funcionado, né? Mas ela não tem tanto sapato assim, então não tem esse argumento. Com você não funcionou. Vamos agradecer a presença do Alexandre. Como é que a gente compra esses livros aqui? Quem tiver interessado, o nosso Treslocado. Olha, normalmente eu vendo eles pelo livrospfc.lojaintegrada.com.br. Fala de novo. livrospfc.lojaintegrada.com.br. Mas eu tô sem tiragem deles no momento, então eu fiz uma campanha no Kikante para arrecadar fundos que vão ser revertidos todos para uma super tiragem dos 2 livros. E aí, como procura no Kikante? No Kikante está como Livros Brasileiro 1977 e Libertadores 1992. O mesmo Kikante. São seus, né, Celso? Um é meu, esse do São Paulo de 77 é do Alexandre, esse da Libertadores é meu, e aqui tem outros endereços de outros trabalhos do Alexandre. Por exemplo, o www.jogosdosaopaulo.com.br, o Anotações Tricolores no Tumblr, é isso? Sim. Tumblr.com. No Facebook, o Livro Brasileiro 77, você já deu. E tem também o blog pittsburgh.com.br, que é um outro trabalho seu, né? Uhum. E tem ainda o historiaspaulistanas.com.br, que é também um trabalho que eu curto, mas não tenho tido muito tempo de fazer, que são pegar aquelas histórias perdidas que estão em jornais antigos sobre a construção de um viaduto que hoje todo mundo passa e não sabe. Que legal! O viaduto era, quando foi construído, o maior vão livre da América do Sul, que é aquele viaduto que fica atrás do MASP. Esse tipo de história, demolição das marquises da estação, na frente da estação Júlio Prestes que atendiam a rodoviária, são histórias que ficam esquecidas. Quando Neil Armstrong visitou São Paulo e desfilou em carro aberto 3 anos antes dele pisar na Lua. São coisas que você vai trombando enquanto você pesquisa e fala, essa história é curiosa. Muito bom. São Paulo é com Alexandre mesmo. É isso, e não é só o time não, né? A cidade também. És um clube, um estado. Obrigado, Alexandre. Cidade. Valeu, Ale. E aproveite para curtir a nossa página, compartilhar os nossos vídeos, é isso, ó.